Cobra um pau, José, e uma mão, são as águas do março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Cobra um pau, José, e uma mão, são as águas do março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Hoje eu queria dedicar esse vídeo a um pensador que eu acho um dos mais importantes desses últimos 100 anos. O nome dele é Teilhard de Chardin e esse aqui que eu tô segurando é a maior obra dele, O Fenômeno Humano. Este senhor, até hoje ele é estudado porque ele é de suma importância para quem pretende tentar entender um pouco mais as complexidades do mundo. Foi nesta obra-prima aqui que Teilhard de Chardin discorre sobre um dos seus maiores temas. Aí eu vou explicar por que ele é tão importante pra gente nos dias de hoje. Teilhard de Chardin nasceu na França, lá ele se tornou jesuíta, posteriormente ele fez a faculdade de paleontologia e com o tempo Teilhard começou a discursar sobre temas que eram muito críticos para a sociedade da época, como por exemplo unificar religião e ciência na mesma teoria. Com isso, os professores da época começavam a ficar incomodados com a situação de ficar ao lado de um pensador como Teilhard de Chardin, e Teilhard acaba saindo da França e indo para a Inglaterra. Lá ele se forma em letras e posteriormente ele vai morar no Egito, onde ele faz um doutorado em física e química. Então Teilhard era jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo. Ele, mais do que ninguém na época, entendia bastante os dois mundos, por ser jesuíta e cientista ao mesmo tempo. Ele era um amante dos métodos científicos e também amante da teologia, da filosofia. Teilhard participou da descoberta do Homem de Pequim, ele esteve no grupo que descobriu o Homem de Pequim, então ele era muito bem visto na comunidade científica, mas com o tempo, quando ele começou a revelar suas teorias, começou a ser mal visto pelas duas comunidades. Então ele não era aceito nem nas igrejas e também muitos cientistas não queriam participar de projetos junto com ele, mas Teilhard de Chardin persistiu muito e acabou escrevendo, entre vários livros, o mais importante deles, a sua obra-prima, que é este aqui que eu estou segurando, que é O Fenômeno Humano.
este aqui não é um livro de fácil leitura, tá? Porque ele mistura muita teologia, muita filosofia e muitos termos científicos. Então quem não está acostumado com os termos científicos pode se embananar bastante, tá? E o livro, ele é muito complexo de ler. Cada parágrafo desse livro você precisa ler 2 ou 3 vezes. Você demora muito para ler um livro desse aqui. E tem uma outra questão também pertinente. As notas de rodapé deles, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O capítulo termina aqui, tá? E aí começa as notas de rodapé. Olha as notas de rodapé do livro, tá? E vão em páginas, várias páginas só de nota de rodapé, para o público poder entender. Isso aqui é só de um capítulo, tá? Para o público poder entender um pouco melhor sobre a teoria do Teilhard de Chardin. Como eu falei, ele mistura muito, ele coloca muitos termos científicos, por isso que as notas de rodapé dele são gigantes, para poder ilustrar bem, principalmente os termos científicos que estão dentro do livro. O livro se divide mais ou menos em 3/4 falando sobre a evolução do planeta, dos seres, da natureza, etc. E o restante final é sobre a teoria principal dele, para poder finalizar essa obra. A grande questão é que esses 3/4 do livro, na verdade, ele fala sobre a evolução, mas num enfoque muito diferente do que a gente tem ouvido falar por aí. Talvez seja até um enfoque menos biológico, vamos dizer assim. Ele, obviamente, coloca ali os termos de, por exemplo, a sopa da vida, que é uma das hipóteses mais aceitas de como surgiu a vida no planeta. Se embrenha bastante nas questões moleculares, dos átomos, das moléculas orgânicas, inorgânicas. Ele vai tocando muito nesses assuntos, como surgiu a vida no planeta, como foi esse processo. Só que ele, ao mesmo tempo, ele coloca no livro dele a questão de a gente dar um reset no nosso cérebro para poder estar naquele período. Fala muito sobre bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás. Pra gente é muito difícil entrar isso na nossa cabeça, hoje em dia, estando hoje em dia vivendo aqui em 2016. Voltar há muito tempo atrás é uma coisa muito nebulosa pra gente. E ele faz muito isso constantemente no livro dele. Faz com que a gente volte para aquele tempo com mais detalhes pela visão do Teilhard, só que numa perspectiva, numa visão muito interessante, muito diferente do que a gente está habituado. E é nessa parte que eu achei a mais significativa, porque ele comenta coisas, por exemplo, existe uma frase dele muito famosa que ele diz: para pensar é necessário comer. O que isso significa? Para o Teilhard era muito claro de que o mundo se divide em energia física e existe uma outra energia que é uma energia mais de consciência, de pensamento, de mente, psique, né? Esses dois tipos de energias, eles eram como se fossem mundos bem separados. Por isso que ele diz que para pensar é necessário comer. Ou seja, por mais de que esse tipo de energia aqui seja uma energia mais sutil, mais elevada, a gente ainda depende dos recursos básicos e materiais do nosso planeta. Então, a gente precisa comer para poder sobreviver e posteriormente manter nosso cérebro, nossa mente, que é vamos dizer assim, o nosso principal hoje em dia. Finalmente achei. Nossa senhora. IPA Vedete. Que sonho, olha. Meu Deus. Muito boa essa cerveja. Essa aqui é uma cerveja que pouca gente conhece, é uma cerveja muito boa. Olha o rótulo dessa aqui, que louco. Essas cervejas caseiras têm uns rótulos muito loucos. Essa aqui é bem conhecida, bem amarga inclusive, do jeito que eu gosto. Os colorados, tem cerveja boa aí.
Bom, e depois, no final do livro, ele se dedica a falar sobre uma coisa que ele chama de noosfera. Ele divaga sobre os diversos níveis atmosféricos da Terra, e ele ele inclui um da superfície da Terra, que ele acha que um dia será construído pelo homem, pela questão da consciência. Ou seja, Teilhard, ele imaginava, aqui falando da década de 50, tá? Ele imaginava que o homem chegaria um dia a ter algum tipo de tecnologia onde ele pudesse acessar, junto com outras pessoas, uma consciência mais global. Ou seja, a sua consciência individual se engajaria numa consciência mais global. Tá? E essa consciência global é o que ele chama de noosfera. E é a partir dessa consciência global que muita coisa iria mudar no mundo. O que ele estava falando na década de 50 é o que a gente estamos vivendo hoje. Opa, tem uma aranha aqui, uma aranha vermelha. Você começa a entender do que o que ele estava falando lá na década de 50 é uma coisa que a gente já está vivendo agora, que é a internet. A internet é a tecnologia que nos está dando acesso a exatamente isso que o Teilhard de Chardin nos disse. A internet não é somente para ver vídeo, para jogar, para ficar no chat com os amigos, no WhatsApp, etc. A internet é muito mais que isso, inclusive eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a internet. Então a internet, ela é uma expansora de consciência humana, e ela aos poucos já está construindo, tecendo essa rede de consciência global, tá? Hoje a internet afeta 2,5 bilhões de pessoas, tá? Então é menos da metade da população global, mas ela progressivamente, com o passar das décadas, com certeza chegará ao domínio planetário. E aí, quando chegar no domínio planetário, as coisas vão começar a mudar mais radicalmente do que estão mudando hoje. E Teilhard, ele toca muito nesse ponto. Quando o ser humano chegar nessa consciência global, ele estará apto a evoluir para um novo tipo de humanidade. E esse livro aqui, ele tenta fazer também esse trabalho de pôr os pés no chão e, por um breve momento, sinta uma humilde sensação de que realmente somos uma fagulha do pó do universo. Então acho que é uma daquelas obras que, além de te fazer pensar, refletir, ela tem esse objetivo secundário que eu acho fundamental. Então tá aí, essa aqui é uma obra que eu queria deixar registrada para vocês, O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin, tá? Aqui na editora Cultrix. Uma das principais questões da obra dele que eu achei mais pertinente, a questão do tempo e da evolução do planeta. Teilhard, ele deixa muito detalhado todo o passo a passo que houve no planeta Terra até chegarmos ao ser humano que somos hoje. Inclusive, ele diz coisas interessantes como, por exemplo, nós hoje não reconheceríamos o ser humano de 1 milhão de anos atrás. Se a gente se encontrasse com esse ser humano de 1 milhão de anos atrás, a gente não diria que ele era um ser humano. A gente não conseguiria fazer esse reconhecimento. A gente achar que ele era um outro tipo de macaco. São essas coisas que eu acho muito pertinentes. Realmente ele explora outros lados dessa grande evolução complexa do planeta Terra, né? E eu acho isso muito nobre, né? Porque a gente acaba, nessa correria da vida, se esquecendo das coisas importantes da vida.